Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento Riso com Color IS900C. Aqui vamos explicar a criação de formulários eletrônicos. Criando um exemplo de base de dados. Vamos iniciar com uma atividade bem simples. Abra seu aplicativo do Excel. Vamos criar uma linha de cabeçalho e vamos chamar a primeira célula de número. Na mesma coluna, na linha abaixo, vamos preencher com números de 1 a 20. Para tornar a atividade um pouco mais inteligente e prática, vamos adicionar uma fórmula que soma 1 à próxima linha. Você pode fazê-lo manualmente se desejar. Vamos copiar a fórmula algumas vezes para baixo. Caso deseje consultar a fórmula utilizada, aí está. Novamente, não importa como foi criada a base de dados. Estamos fazendo assim simplesmente para simplificar o processo. Ok, está feita a nossa base de dados. Uma linha de cabeçalho número e 20 células numeradas de 1 a 20. Ok, vamos salvar essa base de dados no meu desktop. Vamos colocar um nome dados de teste. Vamos salvar e já terminamos nossa primeira atividade. Formulário eletrônico e campos de inserção. Aqui temos o aplicativo do Word já com uma fatura de exemplo aberta, que foi criada através de caixas de texto, imagens coladas ou da maneira que o usuário desejar. Note, a ideia deste vídeo é apresentar o conceito e a utilização de formulários eletrônicos no IS900C. Você não necessita seguir à risca, nem mesmo utilizar os mesmos aplicativos aqui apresentados. O objetivo dessa atividade é simples: tomar essa fatura e numerar neste campo com números variáveis crescentes. Vamos fazer isso então. Primeiro, temos que gerar o formulário eletrônico dentro do IS900C. Essa fatura representa toda a parte fixa da impressão. Apenas para que conste a informação, se você for no menu Iniciar, na opção Help, ou Ajuda, você poderá verificar qual a versão de Word que está utilizando. Aqui no nosso caso, estamos utilizando a versão 2010. Apenas para que você possa fazer uma analogia com os menus e funções utilizadas. Vamos retornar à nossa fatura de exemplo e entender o conceito de mala direta que será utilizado aqui, ou correspondências. Vamos abrir o menu indicado. Verifique que quase todos os botões estão em cinza. Vamos selecionar a base de dados que queremos utilizar. Neste botão, você pode digitar uma nova base de dados ou utilizar uma já existente em arquivo. Vamos selecionar a segunda opção e buscar na área do desktop o arquivo que gravamos vindo do Excel, dados de teste. Selecionamos o arquivo, confirmamos com abrir, e uma janela perguntará em qual planilha desejamos buscar os dados. Vamos selecionar a planilha 1 e OK. Antes, uma informação importante. É necessário informar que criamos uma linha de cabeçalhos para os dados. Deixe então selecionada a opção Linha de cabeçalhos e confirme em OK. Parece que nada ocorreu, porém, entretanto, olhe no menu superior e você verá que os botões agora são selecionáveis. Vamos clicar nesse botão, Inserir campo de mesclagem.
e vamos inserir nesta área, nessa caixa de texto, os dados digitados na base do Excel. Veja que ele já encontrou na linha cabeçalho o campo número. Vamos clicar em inserir. Novamente, parece que nada ocorreu, mas vamos afastar a janela e aí está um campo de inserção, número. Vamos fechar. E agora, no botão superior, onde diz pré-visualizar dados, vamos clicar. E veja que o campo número agora foi alterado para o primeiro dado encontrado na base de dados. Vamos caminhar para frente e veja que o número é alterado automaticamente cada vez que progredimos com a seta, até o último dado encontrado, o número 20. Se você não selecionar pré-visualização dos dados, você vê o número vindo do cabeçalho da base de dados, ou seja, o campo de mesclagem. Vamos entender o que ocorreu aqui. O Word está simulando exatamente o que vai ocorrer na memória do IS-900C quando os dados forem impressos. Ou seja, uma máscara fixa será mantida na memória e os dados variáveis serão mesclados a essa imagem. Com isso, você diminui muito o tempo de processamento e também o tamanho do arquivo a ser processado no RIP. Vamos salvar esse arquivo com o nome formulário com número. Agora vamos repetir o processo de criação da base de dados no Excel, apenas adicionando mais campos de mesclagem, de valores diferentes. Uma explicação. No outro exemplo, quando fizemos a mesclagem da base de dados no Word, ele perguntou sobre planilhas 1, 2 e 3. Nós selecionamos 1, que é a planilha ativa do Excel. Para que não tenhamos esse problema essa vez, vamos deletar a planilha 2, que está vazia, e vamos deletar a planilha 3 também, que está vazia. Isso não é necessário, é apenas para simplificar o processo. Vamos novamente criar nosso cabeçalho, número, e ao lado, na próxima coluna, um cabeçalho nome. Vamos repetir o processo para criar os dados, numerados de 1 a 20. Novamente, não existe necessidade de utilizar-se fórmulas. Você pode criar a base de dados como quiser. Aí está. Agora vamos criar alguns nomes de exemplo. Para que seja mais rápido, vamos apenas copiar e colar alguns nomes. E aí está. 20 linhas com números de 1 a 20 e nomes variados. Já temos nossa base de dados. Agora vamos salvar esse arquivo. Vamos selecionar a área do nosso desktop. E criar um arquivo dados, nome e número. E confirme. Parabéns, você criou sua segunda base de dados.
Vamos agora praticamente repetir a operação anterior, porém com mais campos de mesclagem. Isso vai ajudar também a reforçar a memorização do processo. Vamos colocar o cursor na posição em que desejamos o primeiro campo de mesclagem, selecionar no menu superior Mala Direta ou Correspondências, selecionar o arquivo existente em disco com a base de dados. Repare que os menus superiores estão todos em cinza. Então, vamos selecionar o arquivo que criamos no desktop. Dados, nome e número. Confirme. Dessa vez, apenas temos uma planilha, porque apagamos as planilhas 2 e 3. Selecione essa planilha. Selecione também a opção de linha de cabeçalho e confirme com OK. Veja como o menu agora mudou. Vamos selecionar Inserir campo de mesclagem. Agora sim vemos uma diferença. Temos dois campos, nome e número. Vamos selecionar número e clicar em Inserir. Aí está, na posição que desejamos, o campo número. Vamos agora, no cabeçalho, inserir o outro nome. Vamos fechar, posicionar o cursor no local indicado, novamente clicar em Inserir campo de mesclagem, selecionamos nome e Inserir. Aí está nosso segundo campo de mesclagem. Vamos fechar. Uma observação. Você pode repetir o mesmo campo de mesclagem, ou mesmo dado, em diversas partes do documento. Você poderia ter o número aparecendo na parte superior e inferior do documento. Não existe limite para a quantidade de repetições dos campos de mesclagem. Vamos agora selecionar a função Pré-visualizar resultados e veja que os campos alteraram para a primeira linha de dados, número 1, e o primeiro nome inserido na base de dados. Conforme caminhamos com a seta, veja que os dados são alterados. Quando desselecionamos a função pré-visualização, reaparecem os nomes dos campos de mesclagem. Vamos novamente gravar esse novo arquivo com o nome fatura, nome e número. Vamos abrir o aplicativo do Word com a fatura original sem os campos de mesclagem. Ou seja, tudo que está aqui é a parte fixa do documento, ou seja, o que vai ser gerado dentro do formulário eletrônico. Vamos em Imprimir, selecionar nossa impressora IS900 normal, clicar em Propriedades. Vamos configurar o arquivo como se fosse uma impressão normal. Nosso tamanho de papel, da onde eu desejo que seja puxado o papel da bandeja, sistema de cores, tipo de papel. Configure como um arquivo de impressão normal.
Agora, o que torna esse arquivo diferente de um arquivo normal? Como é que ele vai criar um formulário? Intuitivamente, você selecionaria o tab Formulários. Não é aí. O correto é selecionar Workflow. Vamos selecionar o Workflow e no destino da impressão, novamente, Workflow, destino da impressão, em vez de imprimir, você deseja arquivo. Existe também a opção imprimir e arquivo, ou seja, será gerado um formulário eletrônico e será impressa uma página de prova desse formulário. Vamos selecionar então Workflow, destino, arquivo. É importante que algumas características como quantidade de tinta ou gotas de tinta e resolução, bem como tamanho do papel e orientação sejam iguais, tanto no formulário quanto na base de dados. Confirme em OK. E finalmente, vamos clicar em imprimir. Antes, vamos selecionar a impressora IS900 normal, não com o botão direito do mouse, onde estamos acostumados a olhar todas as opções, mas sim agora simplesmente com um duplo clique. Vamos abrir a janela de impressão e vamos pausar a impressão. Note, isso não é necessário. Estamos fazendo apenas para que você saiba o fluxo do trabalho por onde vai passar o arquivo de impressão. Vamos agora à página web do RIP. Como é que você abre essa página? Simplesmente digite o número IP do RIP no seu navegador. E vamos deixar as duas janelas lado a lado. O spool de impressão e a página web do RIP IS900C. Vamos voltar ao arquivo do Word e imprimir. Já foi impresso. Aí está, no spool de impressão, temos o arquivo de formulário impresso. Vamos liberar a impressão. O arquivo passará do spool de impressão do Windows para a página web do RIP. Ele foi processado e caiu na janela de trabalhos ativos. Mas nada foi impresso. Se eu clicar na fila normal, a fila já está vazia. Mas se forem trabalhos ativos, aí está meu formulário. Caso deseje consultar as características com as quais foi gerado o arquivo de formulário de impressão, clique selecionando o arquivo e na lupa. E uma nova janela será aberta com as características de impressão. Vamos fechar. Aí está o nosso formulário armazenado. Parabéns, você criou o seu primeiro formulário de impressão. Para imprimir a massa de dados, vamos fazer uma operação simples. Vamos abrir o documento Fatura com o campo de inserção número que havíamos criado. Vamos apagar todos os itens do documento, menos o campo de inserção, mantendo o mesmo na posição original. Com isso, você terá no final uma página em branco com apenas o campo de inserção posicionado. Aí está. Já temos nossa página em branco. Se clicamos em correspondências novamente, visualizar resultados, você verá que os dados variam página a página conforme esperado. Vamos clicar no último menu que diz mesclar e imprimir. E vamos em imprimir. Você pode aqui selecionar apenas um intervalo de páginas ou de dados desejado, ou ainda todos os dados da base de dados.
Vamos selecionar todos e clicar em OK. Você irá selecionar sua impressora IS900C normal, clicar em Propriedades. Lembra-se do tab do menu Workflow? Pois é, vamos lá e vamos alterar Arquivo para Imprimir. Agora você não quer mais gerar um formulário, você quer imprimir utilizando o formulário que já está no disco. Então você coloca Imprimir, configura todas as outras propriedades do arquivo normalmente, não esquecendo que o tamanho de papel, a resolução, a quantidade de tinta e a orientação do papel devem ser idênticas ao do formulário gerado, para que você não tenha erros inesperados na impressão. Agora sim, vamos ao menu Formulários e vamos clicar em Sobrepor a todas as páginas. Vamos ao formulário número 1 da frente. E veja, a última opção, Fatura. Esse formulário foi o que você criou dentro do disco do IS900C. Veja um preview do seu formulário. Vamos clicar agora em Imprimir. A impressão é feita e o formulário será sobreposto a cada uma dessas páginas em branco com os números. Veja, temos um documento de diversas páginas sendo impresso. O tamanho gerado desse documento foi mínimo, porque trata-se de páginas em branco apenas com um número. O trabalho pesado está sendo feito pelo RIP, que está sobrepondo o formulário eletrônico a cada página em branco. Parabéns! Você acabou de imprimir dados variáveis. Observe na impressora os resultados obtidos e muito obrigado por assistir esse vídeo.